Hoje é mais uma terça de Psipoema, então pega teu chá, tua água, teu chimarrão, te senta aí confortavelmente, como tu preferir, e vem pensar comigo quais medos estão te distanciando de você mesmo e dos teus sonhos. Eu sou a Lari Bernardino, sou psicóloga clínica, sou gestalt terapeuta em formação, quase terminando a formação, e eu tô sempre aqui te convidando para pensar mais sobre a vida, sobre as emoções, sobre a forma com que tu tá atravessando a tua existência nesse mundo. E eu preciso te pedir, te inscreve no canal, deixa teu comentário, compartilha com alguém que pode se beneficiar disso, porque isso ajuda muito a chegar em mais pessoas e fazer com que mais pessoas possam acessar a si mesmas e se tornarem mais conscientes de si, das suas necessidades e dos seus desejos. Dito isso, gente, hoje a gente vai falar sobre o medo. Essa emoção que por vezes acaba nos travando na hora de a gente conseguir conquistar um trabalho diferente, de fazer alguma atividade, de fazer, sei lá, aquela viagem, mas eu tenho medo de avião, de andar de bicicleta, mas eu tenho medo de bicicleta, de dirigir, de entrar em conversas, né, corajosas, que por vezes são difíceis, de pedir feedback, de várias coisas, né? Quantos medos a gente carrega ao longo da vida que fazem com que a gente não consiga ultrapassar algumas barreiras. Hoje eu quero te convidar a conversar com esse medo. O medo é essa emoção humana que a gente não vai deixar de sentir. Que bom que nós temos medo, porque se nós não tivéssemos medo, a gente atravessaria a rua sem olhar para os lados. Porque a gente tem medo de ser atropelado, por exemplo, nós olhamos para os dois lados, é o que a gente deveria fazer, né? E atravessa. Às vezes a gente tá tão desconectado de nós que a gente tem feito isso. Ontem mesmo vi uma cena que eu fiquei chocada, atravessando a rua com o celular. Uma pessoa quase foi pega por um carro porque tava assim. Aí eu pergunto, né? Será ausência de medo ou será uma desconexão de si e da realidade? Fica aí um papo para um outro psipoema. Esse medo, ele vem, então, para nos proteger, mas por vezes ele acaba criando uma barreira e faz com que a gente não consiga satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. E quando a gente começa a falar sobre medo, por mais difícil que seja, porque dá medo falar do medo às vezes, né? A gente começa a perceber, esmiuçando, conversando com esse divertidamente, que ele está a nosso serviço, mas por conta de alguns traumas, de algumas dores, de situações, experiências que nós vivemos que foram muito difíceis de serem processadas, por exemplo, esse medo acaba o tempo todo tentando nos proteger, inclusive quando a gente não tem uma ameaça. O medo, gente, eu poderia aqui entrar e trazer vários estudos para vocês de como isso funciona no nosso cérebro, mas vocês sabem que a forma com que eu converso com vocês é unindo a psicologia e os poemas. Então eu vou falar para vocês aqui a partir de um poema e eu vou deixar aqui também um link com com artigos, né, que falam sobre isso também. Mas eu quero muito que vocês possam pensar e catalogar os medos que hoje estão presentes aí. Lari, mas como isso é ruim, né? É difícil ter que fazer isso. É difícil às vezes, exige coragem, que eu sei que vocês têm, mas é importante que a gente tenha os nossos medos muito próximos da nossa consciência, para que quando a gente precise fazer algo e ele apareça, eu saiba. Isso tem cheiro de medo de tal coisa. Por exemplo, esses dias, gente, uma coisa muito simples, mas deixa eu contar pra vocês. Eu fui fazer um bolo integral, de maçã e tal. Eu nunca fiz bolo integral, sempre fiz bolo de chocolate, outros bolos com farinha normal, né? Farinha branca. E aí eu fui fazer esse bolo de maçã integral. E eu fiquei com medo, sabe? Medo de errar. Esse era o medo de errar. Então eu comprei os ingredientes, eu li a receita e eu comecei a fazer o bendito do bolo. E o que aconteceu? O meu medo se concretizou, porque eu errei. Ficou, assim, impossível de ser comido aquele bolo.
Não sei se existe essa palavra incomestível, eu acredito que não. Mas não teve como comer aquele bolo porque a massa ficou toda molenga. E não cozinhou o bolo. Eu não sei ainda o que eu fiz de errado. Mas eu errei. Então aquele medo de errar aconteceu. Assim como várias outras situações da minha vida em que eu errei. Quando eu entendo que isso é um medo de errar, eu começo a buscar na minha história o que faz com que eu tenha medo de errar. Será que eu sempre tinha que acertar? Será que às vezes, para ser aceita, eu precisava fazer as coisas sempre certo? Existe espaço para errar na minha história? Como é que é isso hoje? Vocês entendem? Então eu fiz o bolo, deu errado, precisei colocar fora. E eu, mesmo com medo, fui, mas eu percebi que eu posso tentar de novo. Parece óbvio, vocês não acham? Sim, Lari, só faz o bolo de novo que tá tudo certo. Mas por que muitas vezes a gente trava, né? Eu já contei pra vocês com detalhes aqui sobre todo o meu rolê com a carteira de motorista, né? Eu tirei a carteira de motorista, eu não conseguia dirigir, eu tinha muito medo. Isso antes de se tornar o medo de dirigir, também teve medo da bicicleta, também teve medo de moto. Todas elas eu consegui, sigo dirigindo até hoje, mas o medo estava muito presente. Mas aí, esmiuçando na minha terapia, na minha história, tem muitas coisas aí interligadas. Por isso que é tão importante que a gente saiba de medo do que a gente tem, para que a gente possa entender melhor a nossa história e aí, a partir disso, perceber que existem outras possibilidades. A gente vive aqui, em teoria, até onde se sabe, uma vez. Então, ou tu vai ficar com medo de viver, ou tu vai entender que o medo faz parte e que mesmo com medo a gente faz algumas coisas, podemos ter ali um limiar de segurança, entendendo nesse medo que eu tenho, por exemplo, que aspectos eu posso ter, que ferramentas eu posso ter que podem me dar segurança. Medo de fazer um bolo dar errado. Ok, vamos puxar isso para a consciência? E se der errado, o que eu posso fazer? Se der errado, eu posso fazer de novo. Ok. Agora, se tu é uma pessoa que está fazendo um investimento financeiro muito grande, é importante que tu busque, por exemplo, especialistas na área, para que mesmo com medo, tu possa executar aquilo, mas sabendo que existe probabilidade de dar errado, mas que existe probabilidade de dar certo, como tudo na vida. Entende? Que existem ferramentas, existem maneiras de a gente esmiuçar um pouco mais. Muitos pacientes chegam com a dúvida de: será que eu vou por aqui ou vou por lá? Será que eu troco de emprego ou não? E o que a gente faz? A gente entende que aí tem o medo de errar, o medo de: e se eu for para um lugar novo e não for legal, Lari? E a gente começa a perceber que dentro de si existe também coragem, às vezes de arriscar. Existem maneiras de poder lidar com aquela situação. E se eu for para aquele lugar, aquele emprego novo, eu não gostar? E aí, o que a gente pode fazer? O que é possível? Tem outros empregos nesse mundo para ti? Tem outras possibilidades? Financeiramente, tu consegue organizar às vezes uma reserva para sustentar um pequeno período que seja? Como é isso para você? Entendem? Entendem que o medo tá aí para nos proteger, mas ele não tá aí para nos paralisar, e quanto mais a gente esmiuça, a gente consegue entender que existem outras possibilidades de existir, para além de uma vida baseada em medo? Porque conforme a gente vai falando do medo, ele vai ficando nosso amigo, ele vai ficando conhecido. Mas o que a gente tende a fazer? Não falar sobre o medo, ficar retraído. Eu não vou falar, eu vou ficar aqui porque eu tenho medo até de me expor. Busca pessoas que tu sinta confiança para falar sobre esse medo. A terapia, inclusive, né, gente, é um dos lugares em que a gente super trabalha o medo. É um lugar super confiável, de segurança, né, para falar sobre isso. Então, existem outras possibilidades. Existe uma vida com medo? Sim, todas as vidas existem com medo, mas não só medo. Que o medo não fique na frente das tuas decisões sempre. Porque dentro de ti também existe coragem. Bora se conhecer para trabalhar isso. O Pedro Salomão, ele fala assim: nossos medos são monstros tímidos.
quanto mais falamos sobre eles, mais rápido vão embora. Isso é o que o Pedro Salomão no livro Se Você Me Entende, por favor, me explica, disse. E eu concordo muito com o Pedro Salomão, porque quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais consciência a gente trouxer, quanto mais luz a gente colocar em cima desse medo, a gente começa a entender o porquê ele tá ali e a serviço do que é o mais importante. Ele tá tentando te proteger, mas será que existe uma ameaça, gente? A gente precisa voltar para isso. Então, eu desejo de coração que essa reflexão toda aqui mobilize algo aí dentro, mexa com os teus afetos e possa acender uma luz sobre os teus medos. Conheça os teus medos, fale sobre os teus medos, para que eles se tornem apenas uma emoção que te protege, mas que não te paralisa. É isso, gente. Espero que tenha feito aí um efeito legal em vocês. Feito um efeito legal, muito bom. E que, de alguma forma, vocês possam ir para além do medo. Entendendo que ele não some, mas que a gente se relaciona melhor com ele. Um beijo e até a próxima!